Bem-vindos à terceira aula da semana do Despertar do Escritor. Eu sou Sandro Bier e hoje eu quero falar para você como você pode transformar a sua vida através da escrita. E hoje, conforme eu tinha prometido, nós vamos fazer isso na prática. A gente vai fazer um exercício de escrita durante essa aula. Aliás, você sabia que não se conjuga o verbo escrever no futuro? Como assim, Sandro, não se conjuga o verbo escrever no futuro? É claro que eu posso dizer eu vou escrever ou eu escreverei. Eu sei que sim, porque toda vez que um pretenso escritor diz o seguinte, eu vou escrever ou eu vou criar o meu projeto de escrita, provavelmente esse projeto não vai acontecer e a pessoa nunca vai escrever. Eu sei que é uma afirmação duríssima, mas infelizmente é isso que acontece. Nós temos a tendência de procrastinar. O que é procrastinar? É deixar para depois. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. E a escrita é uma das áreas que mais a gente procrastina. Aquelas pessoas que dizem, eu tenho um projeto maravilhoso de escrita, eu vou começar a escrever. Ok, nada contra planejar, é necessário sim planejar. Mas esse planejamento precisa acontecer em algum momento. Se você só planejar, infelizmente não vai acontecer. E para que isso aconteça, nós vamos escrever hoje, agora, sem procrastinação. Por isso, já vai pegando o seu papel, o seu lápis, a sua caneta, para a gente fazer um exercício aqui nessa aula. E a primeira lição para parar de adiar a sua escrita é justamente sentar e escrever. É simples, mas precisa ser feito. Esse é o momento que nós vamos juntos escrever. E você não vai se sentir sozinho e você não vai ter medo de fazer alguma coisa por não saber a técnica ou como se faz. Juntos nós vamos conseguir. Então, pega o seu papel e a sua caneta ou lápis e a gente vai começar a fazer juntos esse exercício. Dá uma olhada só como vai ser. Você pegou o seu papel, a sua caneta, e para fazer esse exercício seria bom você ter também um dado comum, com 6 lados. Ou então você pode imprimir o dado aqui no Café do Escritor, no link abaixo. Você pode baixar o arquivo e montar o seu próprio dado. Então vamos à escrita. E nós iremos começar uma história. No seu papel você irá fazer 3 colunas. Na primeira coluna irá colocar o título Personagens. Na segunda coluna, elementos. E na terceira, lugares. Você irá fazer 6 linhas com palavras em cada uma das colunas. As palavras são aleatórias, o que vier na sua cabeça. Então veja o meu exemplo aqui. Nos personagens eu comecei a escrever aqui ogro, mago, menina, pai, unicórnio, esquilo. Veja que você não tem que dar nome às personagens, mas são só personagens que podem habitar a sua história. Na segunda coluna você vai colocar os elementos, como sótão, porta, jogo, coração e assim por diante. E no terceiro você vai colocar os lugares, pode ser um castelo, uma floresta, um deserto, da maneira que você achar melhor. Bom, com a sua lista pronta, tanto das colunas quanto das linhas, você vai pegar o seu dado e vai jogar agora. Então, para personagem, jogue o seu dado. No meu deu o número 5. Unicórnio. Agora jogue o dado para o elemento. No meu caso, deu o número 6, espelho. E no terceiro, para lugares, jogue novamente o dado. No meu caso, deu o número 3, deserto. Então agora você tem um personagem, um elemento e um lugar para começar a sua história. Então, no meu caso, eu tenho unicórnio, espelho e deserto, como eu já falei. Então, o que é possível criar com essas 3 informações? Vamos começar pelo personagem. É importante que você escreva algumas características sobre ele. No meu caso, é um unicórnio. Eu estou colocando aqui que ele é um amigo, que ele gosta de cantar, que ele tem um chifre mágico. Mas algo fez com que esse chifre não funcione. Eu já estou dando uma pista da história. No espelho, que é o meu segundo elemento, esse espelho é mágico, ele pode funcionar como um portão de entrada para um outro mundo, ele pode ser o equilíbrio das coisas deste mundo, e alguém o roubou, e por isso o mundo está em desequilíbrio. E o meu lugar é o deserto. O deserto, na minha história, vai significar o mal, que é o lugar que as pessoas são levadas à força.
É um lugar terrível, com muitos males e feras. Mas agora, como é que a gente vai contar essa história? Então, eu sugiro para você pegar esses elementos, colocar essas informações extras, assim como eu coloquei aqui, da maneira que você achar. Coloque frases soltas, frases que talvez não tenham conexão direta, mas coloque informações, o quanto mais melhor. E agora você vai fazer uma linha para essa história, é a linha base da história. No meu exemplo vai ficar assim: o unicórnio que ficou preso no deserto pelo mal, que se apoderou do espelho mágico. Então agora você tem a sua linha base da história. Mas agora você tem que tomar algumas decisões. Quem é o público da sua história? É uma história para crianças? É uma história para público juvenil, para adultos? Você tem que decidir isso. E você também tem que decidir quem é que vai contar essa história. Se é um daqueles personagens que você já escolheu, ou é algum outro que você ainda vai criar, ou é um narrador que sabe tudo, chamado narrador onisciente, que sabe tudo e conhece tudo. Então é bom você decidir essas informações agora, para que você já comece a construir a sua história. Não que você não possa modificar mais tarde, mas se você começar já da maneira que vai ser a sequência e que o seu enredo, a sua narrativa caminhe dessa maneira, é melhor. Então, além desses 3 elementos, como eu já falei, você pode criar outros elementos. Depende da extensão da sua história. Se for uma história curta, você pode criar uma história com poucos elementos. Mas se você quiser fazer um romance, por exemplo, você precisa de mais personagens, mais ações, mais locais, mais elementos. Então, tudo vai sendo acrescentado. Então, uma boa forma de você criar outras possibilidades para a sua história é fazer isso em forma de perguntas. Eu selecionei algumas perguntas para a minha história e você pode dar uma olhada se elas servem para a sua. Ou então você pode criar suas próprias perguntas. Pense como o leitor gostaria de entender a sua história. Faça perguntas como se você fosse o leitor da sua própria história. Isso vai ajudar você a achar coisas que talvez você nem tenha pensado a respeito ainda. Então vamos lá. Na minha história eu coloquei algumas perguntas. Por exemplo, quem é o representante do mal? Como o unicórnio foi parar no deserto? Onde ele vivia? Quem irá ajudar o unicórnio? Quem poderia ser um amigo improvável do unicórnio? Como será a luta e quais armas o unicórnio usará? Como ele irá vencer o mal e reestabelecer a ordem? Você já percebeu que a minha história está se encaminhando mais para a fantasia. E quando eu coloquei essas palavras na lista, eu comecei a delimitar já um universo. Isso já começou a fazer sentido na minha mente. Então você pode também fazer a mesma coisa. Por exemplo, você vai querer contar uma história de uma adolescente que mora no interior e quer ir para a cidade grande, por exemplo, então você já pode começar a colocar elementos deste universo. Mas se você quiser usar frases aleatórias, você pode fazer da maneira que quiser. No mínimo, vai ficar bem divertido. Bom, eu sugiro agora que você pegue a sua frase base e transforme em um texto de 5 a 10 linhas, mais ou menos. Transforme em um parágrafo. Começa a dar estrutura para essa história. Começa a colocar informações para que você consiga depois acrescentar mais informações ainda e fazer essa história completa. Então veja como ficou o meu parágrafo. Certo dia, ao acordar, o unicórnio percebe que se encontra em um deserto muito seco, inóspito, com criaturas malévolas. Seu chifre, que normalmente permitia que ele fosse transportado magicamente para outros lugares, não funciona mais, e ele precisa lutar por sua vida. Ao encontrar um amigo improvável, o unicórnio estabelece uma amizade para juntos enfrentarem o mal e conseguir vencê-lo. Ambos necessitam encontrar o espelho mágico, que permite restabelecer a ordem de seu universo. Enfrentam um mago que quer destruir os unicórnios, pois eles ajudam os humanos, para que ele detenha todo o poder e consiga controlar todos os seres daquele mundo. O unicórnio e seu novo amigo lutam e conseguem vencer o mal, e a paz volta a reinar, e o unicórnio torna-se o novo mentor espiritual daquele mundo. E aí, gostou da minha história? Eu tenho certeza que você também consegue criar uma história melhor que a minha. Então é isso, a sua história pode começar simples, ela pode crescer, ela pode se tornar algo muito legal, muito bom de ler, que as pessoas vão gostar e você pode sim se tornar, enfim,
escritor. Você viu como escrever é um verbo que se conjuga no presente? Você acabou de escrever, acabou de começar uma história e tem a oportunidade de continuar essa história, fazer com que ela cresça e assim poder mostrar para as pessoas, olha, essa história eu criei, saiu da minha criatividade. Então amanhã eu vou fazer uma live às 8h30, horário de Brasília, e você vai participar comigo, vai me dizer como foi fazer esse exercício. Você achou fácil? Achou difícil? Quais foram as dificuldades? Qual foi a alegria que você sentiu em escrever a sua história? E além disso, eu vou tirar as suas dúvidas em relação ao meu método de ensino para que você se torne um escritor ou uma escritora. O método que eu já comentei lá no começo, que começa com o despertar do escritor, que você já participou, continua com a construção do escritor e finaliza com o ser escritor, você se tornando um escritor e capaz de fazer textos, capaz de publicar livros, de criar conteúdo relevante para o seu público e se sentir bem, porque você, enfim, vai se tornar um escritor. Então eu espero você amanhã às 8h30 na live para a gente finalizar a última aula do Despertar do Escritor. Um abraço e até lá!